sua vida por ela está matando a sua mulher. Eles perderam sobre isso. Você vê que mulheres perseguem mulheres. Hoje eu comprei jornal para o meu pai gosta de jornal, meu pai tem Alzheimer. E eu odeio jornal, porque o jornal só traz notícia ruim, mas é a única coisa do passado dele que eu pude permitir que ele ficasse. Então eu não tiro, e ele tem Alzheimer, para ele é bom ler, para movimentar o cérebro. E hoje tinha lá escrito que uma mulher matou outra mulher assassinada por causa de ciúme com um bombom envenenado. Falei, Jesus, ainda bem que tu me protege, se fosse eu morria, porque eu gosto de bombom. Um dos meus pecados que eu luto todos os dias é a gula. Tinha dançado nessa história. Ainda bem que não foi comigo. Primeira coisa que eu pensei, depois eu falei, Jesus, cuida da família enlutada. Sabe o que é isso? É a capacidade de não se recuperar. É a capacidade de achar que o problema está na outra, o problema está em quem matou, não está em quem morreu. Se o homem saiu fora foi porque ela não soube segurar num casamento. Será que ela foi uma mulher sábia? Uma mulher sábia não perde seu casamento. E às vezes a gente coloca no outro a dor, a frustração, a culpa. E uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje é sobre ser livre da culpa. Ser livre do engano ou do método enganoso. Ser livre da comparação. E ser livre do medo. Que foi algo que o Senhor trouxe para eu trazer para a vida dessa igreja. Mas eu quero começar com o livre da intimidação. Sabe, às vezes a gente é intimidado por uma palavra de uma pessoa, nos paralisa. A intimidação, ela te tira você às vezes está cheio de poder, cheio de autoridade, e você faz coisas incríveis de Deus, mas basta alguém liberar uma palavra para você, e você acaba. Parece que os feitos que Deus já fez na sua vida não valeram de nada. Porque você não consegue, você fica aprisionado. A intimidação é uma prisão onde você não consegue romper mais em Deus. Você fazia obras incríveis, Deus fazia obra através de você, porque não é você que faz, é Deus que faz através de você, você é o instrumento. Mas parece que toda a sua fé se vai depois de uma palavra. E eu quero trazer para vocês, se a mídia puder me ajudar, 1 Reis 18, 22. Eu vou contar para vocês a história para resumir aqui, porque são muitas questões que a gente vai ter que passar e muitas histórias. Elias, depois de 3 anos, ele foi lá e anunciou, ele teve peito, coragem em Deus para anunciar, não vai fazer chover segundo a minha palavra. Você tem noção do que é um homem de Deus que andava junto com Deus para dizer, opa, não estou falando que não vai fazer chover por causa da palavra de Deus. Eu estou dizendo, vocês estão adorando deuses que não é o Senhor Deus, então, porque eles adoravam lá Baal e Aserá. E Aserá era considerada a deusa da fertilidade. Então, tudo que aquela terra cultivava, tudo que Deus mandava para a terra, Acabe e Jezabel estava fazendo as coisas para que as pessoas achassem que era Aserá. E não era, era o Senhor Deus. Então, Elias, ele se posicionou. Ele diz assim, diante do povo, eu sou o único profeta de Deus que restei. No entanto, os profetas de Baal são 450. Ele está fazendo uma reclamação. Só que ele vai falar aqui, a partir disso, uma coisa. Primeiro, o cara tem peito para dizer que não vai fazer chover segundo a minha palavra. Sabe o que ele me lembra? Que o mundo foi criado através da palavra de Deus. E a palavra tem poder. A palavra é algo profético. Sabe quem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Você. Diabo não. Palavra na boca do diabo não tem poder para frutificar na tua vida, a não ser que você dê direito legal para ele. Foi o que Adão fez. A gente perdeu o direito legal de cuidar da terra, de dominar a terra, sobre todas as coisas, inclusive sobre o inferno e todos os seus anjos. Porque a gente pecou. E o pecado faz o quê? Dá direito legal ao diabo e os seus anjos trabalhar na nossa vida. E aqui, ele está falando assim, dei 2 novilhos que eles escolham para si e depois de esquartejá-lo, depositem sobre a lenha, sem atear fogo. Preparei outro novilho sem pôr fogo também.
Ele está contando aqui a história do que ele vai fazer. Ele foi e convocou os profetas de Baal para um confronto. E aí ele falava, o Deus que fizer cair fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Só que eu acho muito legal que naquela época estava faltando água, porque não estava caindo chuva. O que ele coloca dentro do altar dele, ele constrói, ele primeiro escolhe 12 pedras, que representam as tribos de Israel, e ele pegou lá aquilo que não tinha mácula, ele foi procurar a melhor coisa, porque a gente tem que procurar dar o melhor para Deus. Depois ele mandou os homens catarem aquilo que estava em falta, o que valia como ouro naquela época. O que era? 3 anos sem água. O que vocês imaginam que 3 anos sem chover, o que era como ouro? Água. E ele coloca um monte de água naquele lugar. Você acha que madeira com água pega fogo? Na nossa lógica, não, mas na lógica do céu, sim. Porque ele precisava dificultar. Porque ele entende que o Deus do impossível pode fazer o impossível, mas para as pessoas crerem, eu acho muito legal vocês cantaram aqui, ó, eu não preciso ver. Canta, gente. Mas aquele povo precisava ver o fenômeno para crer. Então Deus dá segundo aquilo que a gente precisa. Porque às vezes estamos tão incrédulos. Precisamos quebrar nossa incredulidade. Sabe por quê? Eu acho tão bonito Jesus fazer milagre em tudo quanto é lugar. Por que na cidade dele ele não fazia? Porque as pessoas não criam. Sabe, você precisa ser um provocador de um milagre na tua casa. A intimidação, ela te paralisa, mas você precisa provocar um milagre. Você é chamada por Deus para esse tempo, para essa geração, para não se intimidar com qualquer palavra. Esse homem aqui, por enquanto, está forte, dizendo que está invocando o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé. E a divindade que respondeu enviando fogo, esse é o Deus. E todo o povo respondeu em uma só voz, falaste com sabedoria, assim seja. Eles disseram, amém. Só que o que aconteceu? Os profetas, eles foram se mutilando e se cansando. Por quê? Porque o Deus deles. E eles se mutilavam, e Elias afrontava. Ei, cadê o seu Deus? Acho que você tem que se mutilar mais. Cadê o seu Deus? Ele estava cheio de Deus, cheio de força, cheio de vigor, cheio de fé. E quando a gente tem fé, a gente enfrenta qualquer batalha. E aconteceu que os caras cansaram, e aí Elias falou assim, ó, agora é comigo, é minha vez. Orou, Deus fez o quê, gente? Respondeu a oração. Quando a gente ora, existe resposta de Deus já preparada. O problema é que quando a gente tem uma intimidação, a gente para de crer, para de orar. E acabou. Elias saiu vitorioso. Então ele pegou o povo, matou os profetas de Baal, 450, 400 profetas de Aserá, no total de mortos foram 850. E aí você imagina que, depois de uma batalha como essa, o cara falou que não ia chover segundo a palavra dele. Deus, ok, meu servo, que assim seja, conforme a tua palavra. O cara me mata, ganha uma batalha, a batalha do fogo. Cheio de fé, ele colocou água no negócio. A probabilidade daquilo dar errado seria muito grande se fosse eu e você fazendo. Mas era um homem de Deus segundo o que Deus orientou a ele. Quando Deus te orientar e Deus te prometer, Ele vai fazer. Mesmo que seja difícil das pessoas acreditarem, mesmo que olhando parece que não vai acontecer, vai acontecer. Só que acontece que às vezes a gente está cheio de fé, e o inimigo sabe quando a gente está cheio de fé. Ele não chega perto da gente quando a gente está cheio de fé, porque a palavra de Deus diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Por 7 caminhos ele tem que fugir. Sabe o que acontece? Como que ele deturpa a nossa mente? Fuja da aparência do mal, a palavra de Deus diz. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus em Provérbios, acho que 1:10 diz assim, filhinho, se o mal te seduzir, não ceda. E aí o que acontece? A gente deturpa por um entendimento, método enganoso. Eu vou conseguir resistir, deveria resistir ao diabo, mas o que a gente faz? Com medo, foge do diabo. E a gente tenta resistir a
tentação, mas a palavra de Deus me manda fugir da tentação e resistir ao diabo. Eu troco, eu inverto o fator. Isso vai dar... Porque na matemática a gente diz que a ordem dos fatores não altera o produto, mas na matemática de Deus a ordem dos fatores altera o produto. Se eu fugir do diabo e tentar resistir à tentação, vai dar ruim para mim. Porque a matemática de Deus não é igual à matemática dos homens. A matemática de Deus faz multiplicar 1, 30, 60, 100 por 1. A matemática dos homens não conseguem fazer isso. E o que aconteceu? Versículo 41, 18, 41 para mim. Tem um prenúncio da chuva. Há muito tempo não chovia, mas aí Deus venceu. Ele queria fazer... E aí o Elias, ele orientou Acabe, eis que agora pode subir, comer, beber, porquanto já ouço barulho de chuva que se aproxima. E ele mandava o seu servo ir lá. Vai lá olhar. E o servo via, não vejo nada. Vai lá olhar, não vejo nada. Vai lá olhar, não vejo nada. Vai lá olhar. Porque às vezes a gente não vê mesmo. Mas disse que na 7ª vez ele veio com uma resposta. Eu vejo uma pequena nuvem, 3 anos sem chover, do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal que a chuva vai descer. E aqui falou que ia chover. Aleluia, glória, fogo santo, línguas estranhas, bênção, vitória. Elas nem tinham visto o que estava escrito aqui. Mas foi profetizado, vai chover. Vai chover. E o homem que conseguiu tudo isso, depois ele paralisa diante da palavra de uma mulher. Porque Jezabel, aquela que estava pervertendo o povo, perseguindo o profeta, matando o profeta, ela faz algo. Ela diz, manda um recado para ele. Cuidado com o recado do inferno. Quer um conselho? Nem ouça. Sabe qual é a voz que você tem que ouvir? A de Deus. Sabe por quê? Porque o coral da multidão é muito grande dizendo no nosso ouvido, você não vai conseguir, você não nasceu para isso não vai dar certo, isso não é para você. A felicidade não é para você, a prosperidade não é para você e sucesso não é para você. Mas Jesus disse que veio para me dar vida e vida em abundância, então tudo é para mim. Só que se eu, ao invés de eu estar com o meu joelho no chão ouvindo o papai, que diz as bênçãos ao meu respeito, libera quem eu sou nele, e nele ele diz que eu sou filha. Independente do título de pastora, sabe qual é o título que eu gosto de me apresentar, porque esse ninguém tira? Porque título os homens podem tirar. Sabe qual é o título que ninguém vai tirar de você? Filha amada do Deus Pai. Esse ninguém arranca de você, esse o inferno não pode tirar de você. Porque às vezes as pessoas te olham e não te respeitam pelo título que você tem. E vou te ser franca, você nem precisa do respeito dela. Porque quem te liberou a palavra, ele conhece você melhor do que você. Porque a televisão, ela não sabe ler o seu próprio manual e se ligar sozinha, ela precisa de alguém. E o criador dela é que escreveu o manual dela. E o teu manual aqui diz que você é amada do Pai, que você é ungida, você é redimida, você é aceita. Efésios capítulo 1, eu quero que você... Lição de casa, hein, gente? Chegue em casa, leia Efésios capítulo 1 e descubra quem você é em Deus. Diz tantas coisas, diz que você já está sentada com Jesus nas regiões celestiais, está acima de principados e potestades. Que você é forte e corajosa, que você é perdoada, redimida, amada pelo Deus Pai. Você é. E aí ele vai paralisar, quando ele recebe a mensagem de uma mulher, e ela diz assim, olha, diz a ele que amanhã mesmo, tudo aquilo que ele fez com os profetas vai acontecer com ele. Eu vou mandar matar. O homem se desespera. Olha, ele acabou de viver um momento com Deus incrível. Você conhece alguém assim? Essa história não parece sua, não? Deus acaba de cumprir as promessas, mas alguém te libera uma palavra e você já paralisa. Você está no meio da sua comemoração, festejando a tua bênção. Alguém liberou uma palavra e você acredita mais na... Fogo caiu do céu, queimou a madeira que estava com água. Aí liberaram uma palavra, aquilo já invalidou a obra que Deus fez. E a gente faz isso, porque a gente paralisa, e quando a gente paralisa, a gente desvalida a obra de Jesus na cruz. Porque se ele morreu para me dar vida e vida em abundância, quando eu paraliso por causa de uma palavra mundana, de alguém usado pelo cão, eu estou invalidando a obra de Jesus na cruz, gente, não faz isso.
Não faz isso. E a palavra diz assim, ó, no capítulo 19, 2, Jezabel ameaça Elias. E aí no versículo 4 diz assim: ele foi ao deserto, se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma minha vida agora, pois não sou melhor que meus pais. Significa que parece para a gente que os pais dele morreu assim. Ele pediu a morte, depois de uma tamanha vitória. Quantas de nós estamos pedindo morte ou estamos permitindo que coisas, sonhos morram na nossa vida depois das vitórias por causa de palavras de pessoas que não conhecem a gente? Porque eu falei para vocês que vocês foram criados lá em Gênesis 1, 26. O teu corpo físico nasceu agora da semente do homem, de um homem e de uma mulher. Para esse tempo e para essa geração Deus te predestinou. Que se Ele quisesse que você nascesse lá com Josué, você tinha nascido. Se Ele quisesse que você fosse da descendência de Adão e Eva, você tinha sido. Mas você tem um DNA humano que tinha justamente os atributos que Deus precisava te usar como instrumento nessa geração. Talvez você vai falar para mim: Cecília, não conheço meu pai. A minha mãe já disse para mim que não sabe por que eu nasci. E eu não quero saber se sua mãe disse isso para você, porque o que o céu fala ao teu respeito é que você é predestinação dele para esse tempo, para essa geração. Você é filha amada, em quem ele tem prazer, e ele quer usar para libertar um povo, para fazer, marcar essa história. Ele aqui está levantando um exército de mulheres que não vão ser derrubadas com apenas uma palavra de intimidação, que vão calar a voz da intimidação, a voz do medo, e vão continuar seguindo unidas, porque é assim, espírito de unidade. Quando a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, por muito tempo eu achei que era a gente unido segurando a porta da igreja para o inferno não entrar. Só que a palavra de Deus diz algo muito poderoso para a gente, que a gente precisa expandir território. Você é uma embaixadora do reino de Deus. Aqui tem as mensageiras do reino de Deus e tem os embaixadores, não é verdade? E as mensageiras e os embaixadores precisam o quê? Avançar no território. Um embaixador numa embaixada de um país, e vamos falar da Inglaterra, que tem embaixadas em alguns países, e aí, o que esses embaixadores fazem? Estabelecem a cultura do país naquele lugar. E como as embaixadoras do céu, precisamos estabelecer a cultura do céu nesse lugar. E não só a cultura, porque a língua daquele país é estabelecida lá. A língua do céu precisa ser estabelecida aqui. E mais o quê? Cultura, língua, leis. As leis que regem o céu são as leis que têm que reger esse lugar. Só que quando a gente avança território, significa que o inimigo perde território. Quando a gente é o embaixador do céu na terra, significa que a gente tem que ganhar território. Eu quero dizer para vocês hoje, para vocês aprenderem, territórios são corações. Quando Deus fala lá com Jabes, conhece essa palavra, Jabes? É um cara que o nome dele significava de dores foram gerado, nascido em dores. Então, naquele tempo, os pais colocavam nome nos filhos quando eles nasciam, e aquilo ia perpetuar a vida deles, aquilo ia gerir a vida deles. Aquilo era um decreto profético para a vida deles. Só que ele não se conformou. E ele orou a Deus, e ele pediu algumas coisas para o Senhor que a gente tem que aprender a pedir. Que o Senhor me abençoe muitíssimo. Que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Aí ele está falando de terra. Expanda meu território. Ele está falando de lidar com pessoas, de ganhar lugares, nações. Alargue a minha tenda. Ele está falando de expansão de casa, de terras, de bênçãos. Quando ele fala sobre território, ele está falando sobre coração. O Senhor está falando sobre coração. Porque a palavra de Deus aqui diz que a gente foi feito do pó. Então a terra, quando ele quer falar sobre coração com a gente, muitas das vezes ele fala em terra. Eu sararei a terra ferida. Ele não está falando do nosso solo, do solo das terras que receberam guerra. Ele está falando do nosso coração.
E coração é algo importante para a gente. Na verdade, fisicamente, ele só bombeia o sangue. Mas quando a gente fala de coração na Bíblia, a gente está falando de alma. A gente está falando de sentimento. E a gente confunde emoção com sentimento. Sentimento a gente tem controle, porque está na nossa mente. A emoção não. Se a gente sente medo, a nossa cara fala. Algumas pessoas até urinam ou evacuam com medo, numa situação extrema. Emoção você não tem como controlar, mas o sentimento sim. O sentimento ele nasce a partir da emoção. Por isso que a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso e fala para a gente não se conformar com esse século, porque esse século diz que se você faz aquilo que te agrada, tudo bem. É o que o século está dizendo para a gente. E também fala o seguinte: se te faz bem, se você gosta, se te faz bem, que mal tem? Tem mal, te leva para o inferno. Cuidado com isso. E ele falou lá, ele ficou sentado do pé de zimbro e pediu a morte. Quantas vezes a gente deixou sonhos morrer, ou já pediu para Deus para tirar essa tristeza da gente, ou já até pediu a morte para Deus porque não aguentava uma situação. Nós não somos melhores que Elias. E aí algo incrível acontece no versículo 5. Porque ele deitou e dormiu. E o sono é muito importante para o ser humano. Por quê? Porque todo o seu corpo para, mas o teu cérebro continua trabalhando. Quando você dorme, o teu cérebro está pegando tudo aquilo que você aprendeu durante o seu dia e trabalhando. Essa memória não foi muito especial, então essa não vai ficar, vou jogar fora. Essa eu vou reter, é um aprendizado importante que ela teve. Mesmo que seja uma memória difícil, ou mesmo que seja uma memória boa. O que acontece? Sinapses neurais acontecem com a gente o tempo todo. Então, quando a gente é colocado à prova com forte impacto emocional, acontecem sinapses neurais, significa conexões de neurônios que formam para a gente um aprendizado, geram as nossas crenças. E as nossas crenças determinam aquilo que a gente é, porque é aquilo que a gente crê. Então, se a gente ouviu muito na nossa infância, você não devia ter nascido, você acaba acreditando que você não deveria ter nascido. E isso vai permeando, mesmo que você não queira, inconscientemente, dentro da tua vida. Você começa a agir como se você não devesse ter nascido. Tuas escolhas são erradas, os seus atos são errados. Por causa disso, se você tem uma palavra, por exemplo, poço de incompetência, por muito tempo essa palavra me paralisou. E pasme você, veio de uma pessoa que eu mais amo, que hoje em dia me admira muito. Zero à esquerda, isso também eu ouvi dentro da minha casa, eu ouvi com a minha irmã. Minha irmã falava isso para mim. E isso fazia eu entrar em ciclos de repetições que eu não conseguia romper. Agora o Senhor rompeu na minha vida, agora eu consegui fazer uma faculdade. Porque o Senhor rompeu esse ciclo. Mas acontecem coisas, memórias, na nossa vida, tudo muito forte. Quando eu tinha 6 anos de idade, aconteceu que meus pais se separaram. E minha mãe conheceu outra pessoa e foi morar com outra pessoa. Os meus irmãos têm a idade dos meus filhos. E eu tenho a idade do meu caçula. Por exemplo, a diferença de idade lá em casa é assim. Só que a minha mãe teve um primogênito e 2 meninas, e eu tenho uma primogênita e 2 meninos. É invertido. E o que aconteceu? O meu irmão, eu tinha 6 anos, a minha irmã tinha seus 12, 13, né? 13 anos, e meu irmão tinha uns 18 anos. Minha mãe chegou para os 2 mais velhos, conversou com eles. Eles concordavam porque não era saudável o relacionamento dos meus pais. O meu pai era muito mulherengo, nos trocava facilmente pelas mulheres. E o meu irmão e a minha irmã concordaram, só que eu não fui chamada para essa conversa. E aí o rapaz chegou lá com uma molinha, aquelas molinhas malucas, era o que eu mais queria, da cor neon, eu ganhei, eu fiquei numa expectativa. Só que ele foi apresentado como amigo da minha mãe. E a gente jantou todo mundo, ficou em paz. E quando meu pai não estava em casa, quem dormia com a minha mãe? Eu. E aí, quando eu acordei, eu não estava na cama da minha mãe. E quando eu acordei, tinha um homem na cama da minha mãe. Eu tinha 6 anos de idade. Aquilo me bloqueou e eu não sabia. Eu dali estabeleci um bloqueio com a minha mãe. Quem conversou comigo sobre menstruação foi meu pai, sobre relação sexual foi meu pai. Mas meu pai não tinha... Pensa bem. É uma pessoa que você não podia se aconselhar, porque só aconselhava besteira, porque ele só fazia besteira.
Mas assim, Deus me dava um juízo, quando Ele falava alguma coisa, eu sabia que tudo que Ele falava eu tinha que fazer invertido. Eu ainda não era evangélica, mas pelo menos o Senhor... Porque para Ele, se eu quisesse fumar aos 12 anos, tudo bem. Se eu quisesse me entregar a alguém aos 12 anos, tudo bem também. É daquele pessoal que se te faz bem, que mal tem, né? Tudo é permitido. Se você quer, faz. Mas assim, você precisa saber que você tem um Deus que te guarda quando você é separada por Deus. Eu não nasci num lar cristão, como vocês estão percebendo, e a intimidação me paralisou por muito tempo. O medo, ele foi um cárcere na minha vida. Só que aqui no versículo 5, Jesus vai falar algo que foi o que falou comigo. E eu vou contar para vocês como que terminou essa história. Jesus, ele deitou, dormiu, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Já tinha um pão assado para ele, e já tinha água no cantil para ele. Quem é o pão da vida, gente? E quem é a água da vida? Jesus se apresentou para Elias. Sabe qual é a solução dos nossos problemas em tempo difícil que a gente pede a morte? Jesus. Ele sempre vai ter do que nos alimentar, ainda que a gente passe fome física, a gente não vai passar fome espiritual. E eu acho muito bonito que ele fala para a mulher samaritana que aquele que beber, eu sou a fonte de água viva, e aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Ele está dizendo para você que você nunca mais vai ter sede da presença dEle, porque Ele vai estar com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Ele disse para os discípulos: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar para vocês o Consolador. Você tem a presença de Deus dentro de você, você tem a arca da aliança, você é a arca da aliança dessa geração. O que você tem feito com a presença de Deus? Tem banalizado ela ou tem sido instrumento de cura? Porque onde a arca passava, operava milagre. A palavra de Deus diz que a arca da aliança ficou na casa de um sacerdote por muitos anos. E lá eles banalizaram a presença de Deus. E ali nada acontecia. Mas ela ficou 3 meses em Obed-Edom e o cara prosperou. Sabe por quê? Porque uma pessoa que não era sacerdote, mas reconhecia a presença de Deus. Entenda, a autoridade não está no título, a autoridade está em reconhecer a presença de Deus, em viver a presença de Deus, em saber quem você é em Deus. Sabe por quê? Porque quando você sabe quem Deus é para você, e você é em Deus, ninguém mais te faz sair desse lugar. Se as pessoas falarem para você que você é um poço de incompetência, você vai saber. Isso vai entrar no ouvido e sair para o outro, isso não vai mais entrar na sua alma. Sabe por quê? Porque você sabe que para Deus você é amada, você é querida, você está aqui para cumprir uma missão. Olha, o céu foi a tua origem e o teu destino é lá, para lá. O que é aqui? É um grande campo de batalha onde a gente luta, a gente milita pela nossa terra, pela nossa pátria, que é o céu. Se alguém perguntar para você qual é a sua pátria, você às vezes vai dizer brasileira. Não. Tua pátria é o céu. Mas você foi colocada nessa nação para abençoar essa nação. A palavra de Deus diz muitas coisas sobre nações. Só que existe um tempo, uma promessa vinda para o Brasil, que nós seríamos celeiros de avivamento para as nações. E Deus conta com você como uma pequena fagulhinha que vai incendiar todo lugar. Você vai incendiar os ambientes por onde você passar. O avivamento vai acontecer, mas ele precisa acontecer primeiro dentro de você. E para o avivamento acontecer, precisa primeiro de arrependimento e quebrantamento diante de Deus, para aí vir o avivamento. Mas a gente vai caminhar aqui. Jesus é tudo que precisamos em tempo difícil. O padrão do céu, ele é poder e autoridade, dunamis e exousia. O padrão do mundo, ele é castrador dos nossos propósitos, porque ele é um padrão de mediocridade. Sabe por quê? Porque para o mundo, quando você acha que está bom, você paralisa. Só que o padrão de Deus é um padrão de excelência. O padrão do céu, o padrão divino é um padrão de excelência. Só que aqui no mundo, o que o mundo diz para você? Tá bom, tudo bem, não precisa seguir mais. Tá bom, tudo bem, você não precisa romper e ir além. E só Deus quer transformação das nossas vidas. E transformação significa transformar a ação. E o prefixo trans significa romper, extravasar, passar a borda. Quando eu falo transformar, significa que eu preciso passar daquela forma. Eu não posso me enquadrar no padrão que o mundo me molda. Eu preciso me enquadrar no padrão que o céu me molda. E o padrão é mais elevado, porque é um padrão de excelência.
Então, nesse padrão, a intimidação não pode me calar, e às vezes a intimidação vem do meu... Deixa eu falar para vocês, uma das pessoas que me chamava de poço de incompetência é meu marido. E provavelmente ele deve estar assistindo o culto online lá cheio de orgulho. Não estou falando de orgulho mal, não, estou falando de orgulho bom. Porque ele aprendeu a reconhecer o meu valor. Mas sabe quando ele aprendeu isso? Quando eu me aprendi a me posicionar. Sabe o que acontecia comigo? Deus criou o ser humano e os atributos. E os atributos, eles foram distorcidos pelo diabo depois da queda. Então, o diabo, ele não cria nada, mas ele copia de uma forma que fica parecido. E você não sabe nunca quando está se moldando, se você não estiver linkado com o céu, quando está se moldando no atributo do céu ou do inferno. Por quê? Porque eu era passiva, achando que era pacífica. A palavra de Deus diz, bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino do céu. E aí, eu achava que eu nunca podia reagir a nenhuma afronta. E eu sou muito sentimental, gente. Quem me conhece sabe, eu sou chorona. Sou muito sentimental. E aí, Deus queria me transformar numa mulher forte e corajosa. É difícil o processo. Mas assim, os 3 P's da vida cristã. Processo, se você suporta e vence, o seu propósito te alcança. Quando o seu propósito te alcança, você é habilitada para viver suas promessas. Então, você só vai viver as promessas aqui se você suportar o processo lá. Existe um padrão. A dupla honra para os dias de vergonha. Eu vivi chorando os meus dias de vergonha. Hoje eu vivo o padrão da dupla honra. Sabe quem foi meu Uber? Meu marido. E aí eu tinha que estar no evento às 16 horas na minha igreja, saí de lá às 18 e vim para cá. E ele foi meu Uber a tarde inteira. Sorrindo. Porque ele não vê mais como um poço de incompetência. Sabe por quê? Porque antigamente, Deus tinha uma visão ao meu respeito, mas eu não conseguia me enxergar da forma como Deus me enxergava. E aí, eu olhava e via aquela que o meu marido falava que eu era. Mas o Senhor me fazia promessas e falava que eu era diferente. Mas sabe que o diabo sabe como te machucar. Porque se alguém de fora falar isso para você, você não vai se importar. Não te dói se um estranho fala, mas se alguém que você ama fala, isso vai te machucar. E o diabo, ele quer machucar a sua alma, fragmentar a sua alma e pegar os pedacinhos e encarcerar em vários lugares diferentes para que você não se restabeleça. Como eu falei, nós somos um ser tricotomo, corpo, alma e espírito. E a sua alma precisa estar inteira, o seu corpo precisa estar inteiro. Seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu espírito é aquilo que te conecta direto com Deus. E se você é um tripé, se uma das pernas falha, o tripé ele fica bambo e fica mais fácil do diabo atacar. O que primeiro ele ataca? A nossa alma. Depois da nossa alma atacada, nas nossas emoções, é fácil ele pegar a gente e atacar o corpo. Como? Nos prender sentimentalmente. A mulher foi ferida nas emoções com a traição. Existem as 5 feridas da rejeição, que é rejeição, abandono, culpa, humilhação e traição. E é nisso que o diabo prende principalmente a mulher. Aí eu falei lá em Gênesis 3 e não falei para vocês o que era, como que era o primeiro alvo, né? 3:15. Diz assim: e porém inimizade entre ti e a serpente, entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher, ele disse, ele estava dizendo para a serpente, Deus, lá no jardim do Éden. E para a mulher ele disse, multiplicarei grandemente a tua dor, da tua conceição. Com dor dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Aqui ele instituiu o ciúme. Teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Está dizendo que o desejo nosso nos dominará. Só que Deus tinha mandado a gente dominar sobre tudo que existia na terra. Um dos frutos do Espírito é o quê? Domínio próprio. O que o Éden feriu? Domínio. E o que o Senhor Jesus resgatou? E um dos frutos do Espírito Santo que vem para a gente é o quê? Domínio próprio. Então, a primeira coisa que a gente, para começar a fazer algo
da gente arrancar essa procuração que a gente deu para Satanás, é começando a dominar a nossa própria vida, as nossas próprias emoções. Se eu sou extremamente irada, eu preciso me acalmar. Se esconde não, Caliano. Se eu sou extremamente agitada, eu também preciso ser mais tranquila. Se eu sou mal, eu preciso ser boa. Então eu preciso começar a entender que a primeira coisa que eu preciso dominar é a mim mesma. E Tiago fala lá, em Tiago 4, diz que a língua ela é um órgão tão pequenininho, mas é capaz de matar. Quantas de nós não estamos matando dentro da nossa própria casa? Porque a palavra na boca do diabo, ele não tem poder. Ele faz o quê? Seta a nossa mente para usar a nossa boca para gerar maldição para o nosso lar, para ele pegar aquela procuração e atacar a gente. Sabe o que isso significa? Que a gente está dando munição ao inimigo. É da nossa boca que sai a autoridade para ele atacar a nossa família, a nossa casa. Cuida daquilo que está saindo da tua boca. A palavra de Deus diz que a gente não pode 2 rios jorrar da mesma fonte. Não sai água pura e água suja da mesma fonte. A nossa boca precisa ser canal de bênção, rios de água viva. Só palavras de vida pode sair da nossa vida. A gente precisa tomar conta disso. Mas vamos caminhar, senão a gente não vai conseguir falar tudo. Livres do medo, eu quero lembrar vocês de um exército do Deus poderoso que temeu diante de uma palavra. Quem sabe de que eu estou falando? Vale de Alá, onde aconteceu uma batalha que até criança que não é crente conhece. Davi e Golias. Eu quero citar o exército de Israel. Põe para mim em 1 Samuel 17, 23, por favor. Aqui, Davi ele já tinha ungido o rei de Israel, mas tinha voltado a fazer o quê? Apacentar a ovelha do pai. Às vezes a gente recebe uma unção, só que essa unção é para ser usada na promessa. E às vezes a gente quer ser ungido e ao mesmo tempo já viver. Estamos numa geração que é fast food espiritual, que tudo tem que ser feito como um miojo em 3 minutos. Que o Senhor não é mais o Senhor que nos dá ordem, mas a gente que dá ordem ao Senhor. O Senhor tem que fazer conforme a nossa vontade e no nosso tempo. Entre Davi ser ungido e Davi assumir um reino, depois assumir outro, que o reino ainda estava dividido, levou tempo. Só que a gente quer fazer tudo no nosso. E a gente atrapalha, porque enquanto a gente estiver metendo a mão, Deus não vai botar a mão para fazer. Porque a gente faz o que é possível aos humanos. Deus faz o impossível. Só que Ele não vai fazer o impossível enquanto você estiver fazendo o possível. Quando você achar que com a força do seu braço você faz, com a sua atitude você faz, com a sua... eu tenho uma eloquência. Cuidado com a manipulação. Jezabel tinha esse mesmo espírito. A sua eloquência não serve para nada no reino do céu se o Senhor não quiser usar a sua eloquência. Se ela não estiver sendo direcionada pelo céu, ela vai ser direcionada pelo inferno. Isso vai resultar em morte de profeta. Cuidado com isso. O exército de Israel. Enquanto Davi conversava com eles, grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou sobre seu desafio habitual. E Davi ouviu. Por 40 dias, 80 vezes, aquele gigante acuou um exército. E ele chegava para o exército de Israel, que era vitorioso, conhecido como o exército de Deus, e falava assim: porventura não tem homem aí para me enfrentar? O que ele estava querendo dizer que o exército de Israel era? Na nossa palavra, se fosse no nosso tempo, mariquinha. Você imagina um monte de homem do exército do Deus vivo, amedrontado diante de uma situação que apareceu. Mas a gente fica assim diante das situações que aparecem. Gigantes do medo se levantam na nossa vida, gigantes de não ser aceita se a gente tem uma ferida de rejeição por abandono, gigante da não aceitação, o gigante também de ser perfeita,
Perfeccionismo é obra do inferno. Perfeito é só Deus. O que você pode fazer é ser semelhante a Jesus. E procurar não errar, mas você não vai ser perfeita. E Deus sabe dessa tua condição, porque essa é uma condição humana. E Deus te criou humana. Se Ele quisesse te criar anjo, você tinha sido criado antes dEle criar a humanidade, lá com os anjos. Mas Ele criou você para ser humana. E você glorifica a Deus na sua forma humana, quando você reconhece a sua humanidade. Porque a palavra de Deus diz assim para a gente: quando eu estou fraco, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu tenho uma fraqueza e reconheço diante de Deus, eu não preciso reconhecer um pecado. Porque se eu reconheço uma fraqueza e falo para Deus, eu oro, eu peço para alguém orar comigo, eu estou me blindando contra um ataque do inferno. Porque a minha fraqueza pode fazer eu cair, mas se eu confesso ela, a palavra de Deus manda a gente orar uns pelos outros para que a gente seja curado. Para que sareis. Isso cura a gente nas nossas enfermidades da alma. Quando eu reconheço, eu sou boa ministra, mas se eu sou uma mãe, eu estou errando. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não governa bem a sua casa não está apto a governar o reino dos céus. Se eu tenho uma fraqueza, eu preciso procurar alguém, me abrir com esse alguém e orar. Porque se eu não confessar a fraqueza, eu vou confessar daqui a pouco um pecado. Ou não, né? Eu vou pecar e vou ficar escondendo. Mas isso vai te fazer ir para o inferno. E aí, deixa eu te falar, Davi, ele meio que caiu de paraquedas pelos olhos humanos naquela batalha. Mas foi estratégia de Deus para promovê-lo. Deus queria promover Davi. Ele era pastor de ovelhas, mas ele precisava ser um capitão vencedor de um exército. Para ele começar a ter acesso ao reino. Entender como funciona, porque naquela época os reis iam para a guerra. Então, quando Deus te promover, as batalhas vão aumentar. Todas as vezes que aparecer uma coisa muito grande, um desafio muito grande para você, circunstância muito difícil, significa que você está no meio de algo, significa que você está perto de receber uma promoção divina. E aí o pai dele, ele mandou ele levar pão, queijo para o exército. Quando ele chegou lá, ele foi atacado primeiro pelo irmão. Está fazendo o que aqui? Eu bem conheço a maldade do seu coração. Mas Davi não tinha falado nada. Ele perguntou: o que está acontecendo? Quem é esse circunciso filisteu que fala contra o exército de Israel? O que ele está oferecendo em troca? Porque Davi não pensou nele. Davi estava pensando: opa, se eu ganhar essa guerra aí, meu pai para de pagar imposto. Um pai que nem pensava nele, nem cogitou ele para ser o rei de Israel. Mas não é. A palavra de Deus diz assim, que Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Davi, mesmo sendo um pastor de ovelhas, já tinha coração de rei. Você, mesmo sendo uma improvável, tem um coração de uma princesa. E é isso que o céu enxerga. Tem um coração de uma valente. As pessoas olham para você e veem improbabilidade. O céu olha e diz: é aí que eu quero agir, porque eu uso as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E aí, ele podia ter ficado triste. Se fosse eu, minha filha, antigamente, mas eu ia correndo, voltar para o papai chorando, e o papai ia falar assim: para de palhaçada, vai pastorear as ovelhas. Era isso que ia acontecer na minha vida. Mas Davi já tinha recebido o óleo da unção, já tinha o Espírito de Deus ali com ele. E aí ele tinha uma sabedoria. E aí ele foi perguntar a outra pessoa: o que é? E o rei vai dar a filha dele em casamento, não vai pagar imposto, não vai... Ele, então vão enfrentar esse gigante? Primeiro porque o mais legal de tudo significa... Ele quis saber das outras coisas depois, mas a afronta maior no coração dele foi: está afrontando meu Deus. Será que quando as pessoas afrontam Deus na tua frente, isso dói no teu coração? Porque se teu desejo for só ganhar as bênçãos que vai vir, o bônus que vai vir com as coisas, o bônus que vem com a presença de Deus, ok. Mas e se não for? Teu coração está, em primeiro lugar, agradar a Deus, fazer Deus conhecido através da tua vida? Ou está nos bônus? Eu preciso ser reconhecido pelos homens. Não, você precisa ser reconhecido pelo céu. Porque no tempo certo, o Senhor tem tesouros escondidos dentro de você para ser revelado para essa humanidade. Mas será revelado no tempo certo. Sabe por quê? Ouro não dá em árvore, diamante também não. Petróleo não dá. Você precisa escavar muito profundamente. Só que para escavar muito profundamente, você precisa enfrentar um mar profundo.
Aí você lembra lá da visão de Ezequiel 47, né? Anda um pouquinho, água na canela, anda um pouquinho, depois só nado. Sabe por quê? Na profundidade você acha que vai ter facilidade? Tem correnteza, tem pressão e escuridão. Mas quando você rompe isso tudo, você recebe os tesouros que estão para você. Então, nos tempos difíceis da sua vida, tempo de caverna lá com Elias, o Elias se escondeu, foi para o riacho do Querite, depois foi para um outro lugar, foi para uma caverna, e aí teve trovão, teve isso, teve aquilo, e depois foi no suave que ele ouviu a voz de Deus. Às vezes a gente quer coisas, assim, shows pirotécnicos, que Deus se manifeste na sarça ardente, como fez com Moisés, para a gente acreditar que Deus está falando com a gente. Quando você abre sua Bíblia, Ele fala com você o tempo todo. Você ora, Ele te responde, você sente o Espírito Santo, você sonha. E esse é um problema. Mas assim, o que Ele fez, gente? Ele tinha uma promessa. Qual era a promessa? Reinado. Então ele sabia que ele não ia morrer na mão do gigante. Mas você tem uma promessa e o gigante te amedronta e você não vai para cima do gigante. Você enterra a tua promessa antes dela acontecer, porque você está com medo de enfrentar as suas lutas. Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você precisa aprender a começar a enfrentar os seus gigantes. Qual é o gigante que tem te paralisado? A falta de relacionamento com teu filho? Porque ali me gerou algo durante a minha... Eu me relacionava com a minha mãe, ela nunca percebeu isso até eu contar. E eu contei para ela que eu tinha um problema, um bloqueio emocional com ela, porque eu tratava ela muito bem, não era, mãe? Honrava, amava, cuidava, e eu falava, Jesus, eu não quero ter bloqueio, eu nem sei que bloqueio é, mas existe alguma coisa. Existiu um tempo que a gente foi fazer, eu queria que ela fizesse uma terapia numa igreja de uma pastora amiga minha, a Igreja Batista Renovada Amor ao Próximo, lá na Pavuna. E aí, para ela fazer a terapia, eu tinha que ir junto fazer terapia com ela. E uma coisa que eu pedia muito a Deus, Deus me revela o bloqueio, eu não quero que o Senhor me revele lá, para não fazer ela passar vergonha na frente de todo mundo. Só que estava em tempo de preparação para o encontro com Deus. E tudo que a gente vive no encontro com Deus, a gente vive antes como equipe. E estava num tempo muito precioso de cura. E aí eu cheguei de frente para o shopping, em Nova América, para o meu esposo me pegar lá. Ele trabalhava no Morro do Alemão e a minha igreja é perto do Morro do Alemão. E aí, do nada, eu estava com a minha mãe, eu comecei a chorar copiosamente. E a minha mãe, que foi? Está passando mal? Mãe, eu preciso falar algo com você. O Senhor tinha me revelado. Eu pedi por anos. Foram 20 e poucos anos, porque eu tinha 6 anos de idade. Em 2019, agora eu tenho 38. Fiz 38. E faz as contas aí para mim, gente. Em 2019 eu tinha quantos anos? Por favor. Demorou muitos anos, 20 e poucos anos, para que uma barreira fosse quebrada na minha vida. E eu tinha um bom relacionamento com os meus filhos homens, mas eu não conseguia ter um bom relacionamento com a minha filha mulher. Por quê? Por causa de um princípio. Existia um bloqueio no mundo espiritual que eu tinha com a minha mãe. E isso fazia eu me bloquear com a minha filha. Com 3 anos de idade, a minha filha teve rejeição com a minha pessoa. Eu tive uma depressão, eu comecei a tomar Rivotril. E eu ficava paralisada nas palavras da minha sogra, eu ficava paralisada nas palavras da minha irmã, eu ficava paralisada nas palavras do meu marido. E eu não tinha poder, autonomia com a minha filha. E isso gerou muitas coisas. E ela falava assim para mim, eu chegava em casa do trabalho e pegava ela, não quero ir com você, eu só amo a minha vovó, eu não amo você. E o meu marido falava assim para mim, você não está com depressão, você não quer fazer as coisas dentro de casa, então você finge que tem depressão. Então foi uma doença que eu tive que vencer sozinha. Por muito tempo eu tive que vivenciar umas coisas sozinha, mas eu vi que tudo que eu passei foi para que hoje eu tivesse bálsamo para passar para a vida das pessoas. Eu venci, mas pergunta se foi fácil. Se Deus me revelasse o caminho para chegar na promessa, eu ia desistir antes, eu ia dizer, prefiro não viver a promessa para não ter que viver essa tribulação. É por isso que Ele dá alguns detalhes para você, mas Ele não dá tudo. Porque senão você desiste antes de chegar. Hoje eu vivo o melhor dos meus dias, eu vivo bem, eu e minha sogra somos Noemi e Ruth. Vivo bem, a gente vive um padrão de ser referência para as pessoas, mas nem sempre foi assim, foi muito conturbado. Eu lutei pela vida espiritual da minha sogra, pela libertação dela, da casa dela, mas eu sofri muita rejeição por parte dela e por parte do meu marido.
e por parte de muita gente. E hoje eu tenho autoridade para falar sobre cura da alma porque eu venci isso. Só que muitas vezes o gigante do medo me paralisou. Só que eu só consegui vencer quando eu enfrentei. O que Davi fez? Primeira coisa, o inimigo ele sempre vai dar para você uma visão errada. Eu quero que você coloque lá para mim no versículo 38. Saul tentou vestir a armadura de Davi. Saul tentou vestir em Davi a armadura dele. Sabe por quê? Porque ele dizia, um menino assim não vai ter condição. Mas se por acaso tiver a sorte de vencer, eu vou dizer, porque estava vestindo a minha armadura deu sorte. Tinha coisa minha lá naquela vitória. E Davi vestiu a armadura do rei. Só que ele não conseguia nem andar. E ele falou, meu Deus, mas eu não estou conseguindo nem andar, como é que eu vou vencer o gigante? É melhor eu vencer com as armas que eu tenho. Sabe qual é o nosso problema? E aí eu vou chegar numa outra fase que a gente vai avançar aqui, que é sobre a comparação. A gente olha para a vida do outro e a gente agradece, a gente acha lindo o dom que Deus deu para a pessoa, mas a gente não vai para o nosso quarto desenvolver o dom que Deus deu para a gente. A gente olha para o outro ministrando muito bem. Eu olho para minha irmã que ministrou, uma voz potente, maravilhosa. Eu olho para as meninas, eu não tenho esse dom, se eu cantar aqui vocês vão sair correndo desesperada. Uma coisa de outro mundo. Meu canto assim mesmo que é para irritar o diabo. Porque Deus conhece o coração, então eu fico limpo. Então eu canto desafinadamente, eu quero saber. Meu marido fica, pelo amor de Deus, Jesus, por favor. Eu não quero saber. Seja na aflição que a gente estiver passando, uma dificuldade dentro do carro, a hora que se levantar, eu canto, eu louvo. Acho que até Jesus fala assim, meu Deus, ainda bem que eu estou olhando para o coração, eu vou... Porque é difícil o negócio, gente. Mas se eu ficar olhando muito, o quintal do outro sempre vai ser mais bonito. Mas você já parou para ver se de repente aquele jardim lindo é planta artificial? É só aparência? Porque não é aparência, é essência. A essência é o que o diabo quer destruir. A essência de Deus em nós é o que o diabo quer destruir. E aí a gente olha para a vida do outro e parece perfeito. Olha para as finanças do outro e parece perfeito. Tu vai olhar, ele está com dívida até no céu. É Serasa, SPC, sei lá mais o quê. Mas está ostentando na internet. E aí você olha para a internet e vê casais maravilhosos se dando super bem. Se você conviver, se você for o vizinho dele, talvez você não vai ter aquela imagem dele. Você vai ver que o bicho pega ali também. Então a gente tem essa visão. Então o que Davi fez? Foi lá, pegou 5 pedrinhas proféticas, que depois eles tiveram que enfrentar outros gigantes. Pegou 5 pedrinhas, mas ele só precisou de quê? E ele usou a funda. A funda era o que ele usava, o instrumento dele. Deus não vai te abençoar você querendo usar o instrumento dos outros. Deus vai te abençoar com aquilo que Ele gerou em você. Com aquilo que Ele já te deu para esse tempo, para essa geração. Você tem dentro de você o tesouro que Ele precisa para revelar para esse tempo. Para ser uma provocadora de milagres na sua vida e na vida das pessoas. Mas às vezes você não acredita nisso. E aí vamos lá para Romanos 8:18. Livres da comparação. Aqui o que eu queria dizer é que a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você está alicerçado no amor de Jesus, você não vai perder para o gigante do medo. Você vai derrotar, você vai fazer igual Davi. O gigante se escarneceu de Davi e falou, vou andar com a tua cabeça na bandeja. Ele vai dizer, ainda hoje eu vou dar a carne para os animais comer. E eu acho legal que Davi tacou a pedra na cabeça do gigante. O gigante, pela pedrada, deveria cair para trás, se fosse na força de Davi, mas foi na força de Deus, então o gigante caiu para frente. Davi pega a espada do gigante, que tinha gente segurando para o gigante, lança a espada. O gigante nem tinha capacidade de segurar sua própria arma. Davi pega, tomado de uma força, minha filha, de Deus, só na força de Deus. Quando que Davi, um garotinho, tinha poder para segurar aquela espada? Ele faz uma coisa, gente, que a gente precisa aprender a fazer, cortar o mal pela raiz. Ele cortou a cabeça do gigante. Por quê? Porque um cara sem pé pode ir com um pé cotó, correr atrás dele. Um cara sem braço pode com outro braço alcançar ele, enforcar ele, matar ele enforcado. Mas o cara sem cabeça não anda. Você tem 5 sentidos no seu corpo. Visão, olfato, paladar, audição, tato. 4 desses sentidos estão na cabeça. Presta atenção, isso são as nossas janelas da alma.
é por onde entra tudo. Então o inimigo quer contaminar a tua visão, deturpar a tua audição, estragar o teu poder de ser um aroma suave para Deus, na tua entrega, e contamina o teu paladar, para que você não exerça aquilo que você tem que exercer nesse tempo. E a comparação, ela nos faz perder algo importante, porque se eu me comparo com alguém que aceitou Jesus ontem, eu vou dizer que eu estou maravilhosa, mas se eu me comparo com a Camila Barros, com a Camila Vieira, eu vou nem sair da minha casa para vir para cá, eu vou ficar com medo, o medo vai me paralisar. A comparação destrói você, porque a comparação te tira de uma posição que Deus quer você, para você se colocar na posição do outro. Você está se posicionando errado quando você se coloca no cativeiro da comparação. Quando você se coloca na comparação, você está saindo da posição que Deus colocou. Deixa eu te falar, no exército cada um tem sua posição. O exército romano, eles tinham os escudos, e assim, tinha gente que se posicionava com o escudo na frente, outros com o escudo em cima, outros com o escudo na lateral e outros com o escudo atrás, para que todo o exército fosse protegido. Porque você não tinha condição do seu próprio corpo, com um escudo só, você se defender inteiro. Você coloca, posiciona, mas se vier um ataque por trás de você, é pego. E quando as pessoas estão posicionadas, quando o exército de mulheres se posiciona no lugar certo, sem comparação, sem mimimi, sem medo, ela tem... A Lohane toca a melhor bateria que eu, com certeza, não sei tocar não. Mas se eu me colocar nesse lugar, eu vou ficar amedrontada, eu não vou fazer nada, eu vou dizer, não sirvo para nada no reino de Deus. Eu não toco bateria como a Lohane, eu não canto como a Helena, eu vou colocar sempre num lugar abaixo. A comparação, ou ela te coloca muito orgulhoso, porque se você se comparar com alguém que você julga inferior, cuidado com o teu julgamento, porque é essa pessoa que Deus vai usar para acabar com o teu orgulho. Deus quer levantar você, mas você está aí se sentindo superior aos outros, aí vai lá usar o outro, só para quebrar o seu orgulho um pouquinho, depois ele usa você. Se eu me colocar num lugar, eu fico altiva, e o orgulho é a raiz de todo mal. O orgulho é por onde a ferida da rejeição, do abandono, da culpa, da traição, da humilhação entra no nosso coração. É pelo orgulho, é pela porta do orgulho. Cuidado com o orgulho. Ele é muito traiçoeiro. Deus, ele não falha em suas promessas. Nós é que falhamos na execução dos mandamentos. Como eu falei, a Bíblia manda a gente resistir ao diabo e ele fugir de vós. Como é que você resiste? Orando, jejuando, expulsando ele com autoridade, dizendo, opa, até que você fez. Eu me lembrei de uma história aqui. Quem lembra de um guerreiro de Davi chamado Samar? Levanta a mão para mim, quem lembra? Quem já ouviu falar em Samar? Já ouviu? Existia um tempo que o povo de Israel era afligido, muito afligido. E aí, o que os inimigos faziam? Os midianitas, os filisteus, todos os amonitas, todos os inimigos de Deus faziam isso. Deixava você semear, se isso parece com a história da tua vida, deixava você regar, deixava você ver crescer, deixava você colher, mas não deixava você celebrar e usufruir. Porque existia naquele tempo existia uma festa chamada Festa da Colheita. E aí as pessoas depois dividiam, repartiam depois dessa festa. Então o que o povo inimigo fazia? Não produzia nada, porque depois era fácil roubar do povo. E aí chegou um dia que eles estavam lá na plantação de lentilha. E aí o povo estava lá preparando tudo para a festa da colheita, de repente veio os filisteus tomando. O povo todo foi embora correndo desesperado. Ele largou lentilha, ele largou filho correndo atrás. E existiu um cara que fez uma coisa, ele se posicionou, Samar. E ele quis dar um comando. E ele pegou, não sei nem se ele estava com espada ou se foi no muque. Mas a palavra de Deus disse que ele se posicionou no meio e defendeu a terra. Você tem se posicionado para defender a tua casa, o teu marido, teus filhos? Defender a tua fé em meio a essa ideologia de gênero? De que todas as famílias são válidas? Você tem se posicionado? Porque a posição foi dele, a resposta foi de Deus.
Para a resposta de Deus chegar na tua vida, precisa ter um posicionamento teu. Você precisa se posicionar diante das adversidades, da dificuldade. Sabe o que aconteceu? A palavra de Deus diz, Deus deu um grande livramento. Ele venceu todos os inimigos, um único homem que decidiu naquele dia se posicionar. Você decide se posicionar hoje na tua casa, na tua vida, para vencer as tuas lutas, para vencer as tuas angústias? Você precisa se posicionar. Tudo que te coloca de joelhos diante de Deus, circunstâncias, dificuldades, é uma bênção na tua vida. Se você não pode contra uma situação, se curve a Deus, porque o teu Deus pode. Então a dificuldade acaba sendo uma bênção na tua vida, sabe por quê? Porque ela gera intimidade com Deus. Porque quando está tudo bem, a gente vai naquele padrão de mediocridade mesmo. Está tudo bem. Eu posso ir para o culto domingo sem levantar antes e fazer minha devocional e orar. Eu posso ir para uma praia, eu posso ir para uma festa, eu posso ir para isso. Mas o que me coloca posicionado, grudado em Deus, é uma dificuldade. Então dá graças a Deus pelas tuas dificuldades. Elas vão te fazer crescer em Deus, te fazer crescer para você mesmo, porque quando Ele te coloca diante de uma prova para você vencer, Ele não quer provar para Ele que você é capaz, Ele sabe que você é capaz, Ele quer provar para você mesmo que você é capaz. A pior coisa que você pode fazer pelas pessoas é negar a necessidade dela ou supervalorizar o problema. Engole teu choro e vem. Ih, meu Deus, mas a Bíblia fala para a gente que existe... para tudo tem o seu tempo, existe tempo de chorar, de plantear, existe tempo também de sorrir. Se é o luto da pessoa, deixa a pessoa viver o luto. Não pode interferir, porque luto interferido dá problema mais tarde. Pessoas que se suicidam, de alguma forma não viveram o seu luto, e luto por perder um namorado, por perder um emprego, por perder um ente querido, para a morte mesmo. Se a gente for analisar os grandes índices de suicídio, é porque não viveram o seu luto da maneira como deveriam viver. E cada perda é um luto, gente. E nós precisamos viver. Ou a gente supervalorizar. Coitadinho. Tem dislexia, não vai conseguir. Tem TDAH, não vai conseguir. Tem crise de ansiedade, não vai conseguir. Não supervalorize o problema. Você tem um Deus que é acima do seu problema. Você tem um Deus que é acima das impossibilidades. Jesus é o nome sobre todo nome, acima do céu, acima da terra, acima do inferno, acima das dores emocionais, acima do câncer. O nome de Jesus pode todas as coisas, você pode todas as coisas no Jesus que te fortalece. A palavra de Deus diz assim em João 8:12. Eu quero terminar, porque eu acho que o meu tempo está... Fala para mim o tempo. Quem marcou o tempo quando acaba? Eu esqueci de perguntar antes. Perdão. Falando novamente, Jesus disse ao povo: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você é a luz desse mundo. Se você é a arca da aliança nessa geração, você carrega uma luz. E aonde você está, a treva tem que bater em retirada. É o diabo que tem que olhar para você e falar: meu Deus, já vem essa mulher, deixa eu sair daqui. Não é você que tem que correr dele. Através de você, Jesus clareia na nossa geração. Você é a luz que vai alcançar a escuridão na vida das pessoas. Você é a Bíblia que as pessoas vão ler. As raízes de amargura que ocorrem na nossa vida, a palavra de Deus diz, agora exatamente onde está, eu não estou me recordando, mas diz assim, que a amargura ela tem o poder de contaminar o ambiente e as pessoas. Basta uma pessoa amargurada para tudo em volta assim amargurar. E a raiz da amargura, a gente precisa ser livre disso, porque a raiz da amargura leva a câncer, o câncer físico mesmo, cânceres espirituais também. Mas é o câncer físico, uma pessoa que não consegue lidar com o perdão, que não consegue perdoar, uma pessoa que não consegue se despir do seu orgulho, da sua vaidade, da falta de perdão, é uma pessoa propensa a ter câncer. Deus não quer isso para a tua vida, Ele está te chamando para a liberdade. Em João 8:32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Eu estou convidando vocês nessa noite. Podem ficar de pé. Para uma liberdade que é em Deus.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus morreu numa cruz por nós para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Eu quero que você feche seus olhos e você reflita. Você está vivendo a plenitude e a abundância de Deus na sua vida? A sua vida financeira vai bem, a sua vida conjugal vai bem, a sua vida com seus filhos vai bem, a tua saúde vai bem, a tua vida espiritual vai bem. Feche seus olhos. Eu vou convidar o Ministério de Louvor aqui. Pode vir, Ministério de Louvor. O que é que vai mal na sua vida? Porque você tem que viver uma vida em abundância. Uma vida em abundância é uma vida que não tem falta de nada. Se falta diálogo dentro da tua casa, você não está vivendo a abundância de Deus. Se falta paciência dentro da tua casa, você não está vivendo a abundância de Deus. Se falta união, você não está vivendo a abundância de Deus. O Filho do Homem, que é o Filho de Deus, quer libertar você de algumas prisões, quer libertar você para ser livre do engano. O mundo está dando para nós métodos enganosos. A gente não sabe mais discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, porque não tem mais a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Qual é o tempo que você tem dedicado para Deus? Qual é o tempo que você tem dedicado a ouvir as promessas que Deus tem na tua vida? Qual é o tempo que você tem dedicado a se preparar para viver as promessas? Porque existe um caminho. Ali eu falei com a minha mãe, e eu falei: mãe, me perdoa, eu tenho um bloqueio com a senhora, e eu pedi para o Senhor me revelar, e Ele falou que foi daquilo, e ela me pediu perdão, e ela não sabia o que ela nunca nem percebeu, porque eu nunca deixei de cuidar dela com amor, mas aquilo me fazia mal, aquilo me paralisava. Ali eu fui liberta, e com isso o relacionamento com a minha filha mudou. Nós somos amigas, a minha filha não me contava nada, a minha filha me confidencia tudo. A minha filha é extremamente bruta, eu chamava ela de Fiona, e agora às vezes eu fico meio perdida, porque eu parava do lado dos meninos, abraçava e beijava, e ela nunca. Agora a gente está na rua e a gente vai precisar se despedir, ela bota o rosto assim perto de mim, às vezes eu nem sei o que é para fazer, porque muito tempo que não foi feito. Eu aprendi a beijar, porque eu sempre fui grudenta, mas ela não era assim. Ela tinha um bloqueio comigo, mas agora ela não tem mais, porque o Senhor desbloqueou a minha vida, e isso foi mudando. Ministerialmente eu também era travada, depois disso a minha vida ministerial foi destravada. Eu fui ungida pastora na minha igreja dia 31 de dezembro, está recente. Eu não tenho 1 ano no pastoreio, mas eu já pastoreio vidas desde os 15 anos. Só que precisava um momento chegar a unção dos homens para que algumas pessoas me respeitassem. Só que eu não tinha preocupação com as pessoas, porque o céu me respeita. Eu acho muito legal uma passagem, a gente quer fazer tudo em nome de Deus, mas às vezes a gente não está habilitado. E quem não tem habilitação não pode dirigir. Os filhos de Sevas foram expulsar demônios. Está lá em Atos. Os filhos de Sevas foram expulsar demônios, e a palavra de Deus diz que o demônio falou para eles assim, ó. Eles falavam: eu vim em nome de Paulo, eu vim em nome de Jesus. Aí o demônio falou: opa, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas você eu não conheço. Sabe o que aconteceu? O demônio deu uma surra, deixou eles nus para passar vergonha. E ele tem feito isso com a gente dentro da igreja. E às vezes a gente tem sido envergonhada, porque não se posiciona para defender a nossa terra como Samar. Samar deu uma resposta. Ele disse: opa, hoje não, aqui não, de novo não. E para de deixar o inimigo acabar com a tua família, com a tua vida, com os teus filhos, com os teus sonhos. Sabe aquele vale de ossos secos? O Senhor pergunta ao profeta: acaso, filho do homem, esses ossos podem voltar a ter vida? E ele respondeu uma coisa certa: tu sabes, Senhor. Então ele liberou uma palavra para o filho do homem: profetiza. Quanto tempo você tem parado para profetizar dentro da tua casa? Você tem profetizado dentro do teu lar? Se você vê briga entre teus filhos, você fala assim: esse lar vai ser um lar de bênção, esse lar vai ser um lar de unção, esse lar vai ser um lar de união, de espírito de unidade. O Senhor vai ter prazer na minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor como Josué. O que você tem vivido diante de Deus? O Senhor quer renovar a tua história.
E eu quero orar por você. Se você tem, quero fazer 3 convites. Primeiro, se existe alguém aqui com a aliança quebrada com o Senhor Jesus e você deseja fazer agora, eu quero que você levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Você que